Sempre quando, às vezes, eu falo algo para minha mãe, eu falo assim, poxa, isso a minha mãe não deve ter gostado de ouvir eu falar. E eu lembro do quanto a minha mãe deve ter sofrido nos 9 meses de gestação, né, os enjoos, as noites em claro, depois a dor que é o parto, depois o quanto uma mãe cuida do seu filho e arruma a primeira roupinha e não dorme direito, né, dá banho, faz planos. Nenhuma pessoa coloca um filho no mundo, Dona Evânia, para ter um final triste. Mas o que eu quero dizer para a senhora é que tudo que esteve ao seu alcance, pelo pouco que eu conheço a senhora, eu tenho certeza que a senhora fez. Porque aqui do seu lado está o grande exemplo de que a sua educação foi certa. Só que no meio do caminho, Dona Evânia, infelizmente, armadilhas são armadas, e no caminho de todos nós, não é só no caminho do Antônio que a armadilha foi armada, é no caminho de todos nós. E a gente precisa ter inteligência, a gente precisa ter discernimento para conseguir separar os caminhos. E a mãe vai te aconselhando, a mãe vai te falando qual o caminho seguir, e muitas vezes, por uma tristeza do destino, a pessoa escolhe o caminho errado, a pessoa escolhe a porta errada, e tudo pode ir por água abaixo. Por que eu estou dizendo isso? Quando a senhora me diz assim, Bate, o meu filho sempre me contava tudo, as coisas certas e as coisas erradas. Dona Evânia, eu como filho, né? A senhora foi filha já há um tempo atrás. Hoje em dia eu não sei se a senhora ainda tem pai e mãe, mas eu ainda tenho pelo menos mãe. Quando a pessoa vai para o caminho errado, Dona Evânia? Tem, minha mãezinha. Graças a Deus, é verdade, a senhora havia me contado. Mas olha só, Dona Evânia, o seu filho tentou te poupar até o fim. Ele sabia que teria escolhido o caminho errado. O Antônio sabe as pessoas que ele estava convivendo, mas ele tentou poupar a senhora, ele tentou poupar a irmã, para blindá-las de toda a situação que ele tinha se metido, se é que tudo isso que foi levantado pela polícia se confirmar. O que eu estou dizendo? Que por mais que ele tenha escolhido um caminho errado nessa vida, Dona Evânia, e nada justifica esse fim tão trágico, eu quero que a senhora fique com o coração muito em paz, muito puro, que o que esteve ao seu alcance a senhora fez. A senhora consegue me entender? Entendo sim, entendo. A senhora deu educação, a senhora deu amor, a senhora deu oportunidade de diálogo dentro de casa. Só que não dá para explicar, porque às vezes as pessoas acabam escolhendo caminhos errados. Naquele momento, Dona Evânia, um rapaz jovem como o Antônio, com um filho para criar, ele acha que uma oportunidade, que seria a oportunidade de ouro da vida dele de ganhar um dinheirinho fácil, naquele momento para ele podia ter parecido interessante. Porque com certeza, se ele tivesse consultado a senhora ia falar, meu filho, eu deixo de comer, mas você não vai seguir por esse caminho. Estou errado? Não, tá certíssimo. Então, eu acho que agora, com tudo esclarecido... E a gente tinha livro aberto, né? Não entendi, desculpa. A gente tinha o livro aberto. Ele falava, conversava, a gente era muito amigo nessa parte. Entendi, a senhora tinha um diálogo aberto com seu filho. Mas, Dona Evânia, a Tati, quer ver? Não preciso ir longe. Tati, quantas e quantas coisas, às vezes, são da parte íntima de um filho, que às vezes não quer falar para a mãe. E não é por maldade, é a relação normal entre mãe e filho, né? Tem segredos que ela compartilha com as amigas, hoje já é uma moça já adulta, mas sempre compartilhou com as amigas e poupou a senhora muitas vezes de dissabores, de desprazeres da vida, não por maldade, mas para não passar um sofrimento, uma angústia dela para a senhora. E pelas mensagens que o Antônio deixou de despedida, ele quis justamente poupar a senhora, ele quis justamente poupar a Tati, poupar o filho, e ele percebeu que ele se meteu ali num território que o fim seria trágico. Portanto, agora eu acho que vocês estão prontas para descobrir aí o que pode ter provocado, né, a morte do Antônio. Posso exibir a reportagem? Agora a gente pode assistir, eu acho que com um coração um pouco mais tranquilo. Vocês querem assistir aqui junto comigo ou não? Vocês podem escolher. Sim, pode. Sim, pode passar. Ok, a reportagem é de Grace Abduquelli. Vamos ver.
Mais um dia de buscas na comunidade de Guarulhos, onde Antônio Thiago, de 32 anos, sumiu da noite para o dia. Suspeitos averiguados. Busca por informação. É a polícia militar que entra nos locais mais difíceis para tentar localizar Antônio. Já se passaram 1 mês e meio desde o desaparecimento. E Dona Evânia ainda tem a sensação do filho voltando para casa. Que eu pensei que meu filho estava dormindo de madrugada, eu pensei que meu filho estava aqui, atrás da janela, batendo na janela para me poder abrir, porque ele estava se molhando. E não era ninguém, era sonho mesmo, né? Era uma impressão que eu tive. O neto de 13 anos não quer aceitar que o pai já não esteja mais vivo. Nós estávamos conversando sobre que havia a possibilidade de meu filho já não estar mais vivo, estar morto. E eu esqueci que o meu neto estava do lado. Aí acabou a história, tudo que ele esperou. Ele não é daquela pessoa de, na memória, ele falar. Quando eu cheguei lá para fazer a janta, colocar o prato dele, ele falou: vó, a senhora fala, já 2 vezes que a senhora fala que meu pai está morto. Mas a senhora sabe que aqui tem eu e esperança que meu pai está vivo. A senhora para de falar que meu pai está morto. Isso dói, né? Seja o que for, Antônio já parecia desconfiar de algo. 15 dias antes de sumir, mandou uma mensagem de despedida para várias pessoas da família. Para o filho, ele mandou algumas palavras em especial. Talvez ele estava sendo impressionado, né? E não falou nada para mim não sofrer, para né? Não ir procurar, talvez. É isso que eu penso. Depois daquela mensagem, eu penso isso. Porque tudo ele me falava, tudo. Antônio desapareceu no dia 19 de outubro, uma sexta-feira, por volta das 10 horas da noite. Ele passou na casa da namorada e a chamou para ir festejar. Antônio estava feliz porque havia conseguido um emprego novo. Enquanto a mulher se arrumava para sair, Antônio disse que tentaria pegar um dinheiro emprestado. Chegou a encontrar o melhor amigo de infância no caminho, mas ele já estava na companhia de 4 homens estranhos. Depois de uns 20 minutos, tô vindo para casa, né, da escola para casa, aí encontrei ele no meio do caminho, com 4 homens, entendeu? Mas não consigo falar, não sei quem é também, nunca vi também. Mas eu vi ele, me cumprimentou, tá, tudo, e eu percebi que ele estava meio assustado. Ele estava assustado e tipo, querendo falar alguma coisa, mas não podia, porque estava acompanhado. Os policiais militares voltaram à região aqui dos Pimentas. Esse local é mais conhecido como Sítio São Francisco. E foi exatamente aqui onde Antônio foi visto ao lado de 4 homens desconhecidos. Os cães farejadores apontaram que ele foi levado nessa direção. Aqui, esse local fica a mais ou menos 2 quilômetros de distância da casa onde Antônio mora com a mãe. Os cães farejadores apontaram que ele teria feito todo esse percurso, desde o condomínio onde ele mora até esse local. Nesse caminho, ele teria passado por um bar, onde ele foi visto por testemunhas ao lado desses 4 homens. E nesse ponto foi onde o melhor amigo dele de infância teria visto o Antônio ao lado desses homens. O Antônio estava estranho, ele não teve uma reação normal. Antes de encontrar esse amigo, ele teria pedido pelo celular cerca de R$20 emprestado para sair com a namorada. Só que depois que o Antônio foi visto aqui nesse ponto, com esses 4 suspeitos, ele não entrou mais em contato com essa namorada e nem mesmo com a família dele. Quanto mais o tempo passa, para a polícia militar e também para a polícia civil, fica mais difícil de levantar pistas